Um fato novo, senador Exalci, que eu queria lhe dar essa boa notícia. Por incrível que pareça, mais assinaturas estão chegando. A expectativa era que retirasse a assinatura, até agora. Novas adesões estão acontecendo na Câmara dos Deputados, já são quase 198 por aí, perto de 200. E aqui no Senado Federal já são 37, ou seja, 10 a mais do que o necessário, né? Então não é possível que aconteça na calada da noite aí, né, uma retirada em massa, seja aqui ou seja na Câmara dos Deputados. Isso vai ser um escândalo nacional que nunca vai ser esquecido pelos brasileiros, porque todo mundo quer a verdade. O que a gente quer é saber o que foi que aconteceu. É como o senhor falou, individualizar. Quem errou tem que pagar, seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrado. Mas o que não pode é, eventualmente, ter pessoas inocentes, né, que vão pagar pelos responsáveis que deixaram quebrar. Segundo a ABIN, informou para o governo federal que o objetivo seria destruir o patrimônio público aqui no Supremo, na Câmara e lá no Palácio do Planalto. E por que o governo não agiu, não fez um bloqueio? Pelo contrário, foi dispersar as forças de segurança, a guarda presidencial. Então, é por isso que a gente precisa investigar, para punir os responsáveis por ação ou por omissão. Todos os requerimentos naquela CPI que eu não podia apresentar, que eu não era titular nem suplente, Vossa Excelência assinou por mim, Vossa Excelência, e mesmo assim apresentamos um relatório à parte, tudo aquilo que aconteceu naquilo que eu queria aprofundar na investigação. Tem lá o relatório. Né? Foi incorporado o relatório final? Não, mas está lá. Quem quiser saber, né, é só buscar na CPI. Mas espero que aconteça exatamente isso. Nós já havíamos alertado isso, e eu mesmo, o próprio PSDB, na Câmara, já também trabalhou esse final de semana para ampliar as assinaturas. Mas ainda é preocupante, precisamos ficar atentos a isso. Tem 3 PLNs na pauta para a coisa de amanhã. Me preocupa já, porque está marcado para meio-dia a informação que tem que 3 horas o presidente viaja novamente. Me preocupa, né? E nós estamos fazendo uma campanha na Câmara para alertar os deputados que ainda não assinaram, para assinar a questão da CPMI. Tem muita conversa, muita informação de que há um movimento de retirada de assinatura, que eu acho assim um absurdo, mas já tem precedentes, eu conheço, né? Já tive essa experiência, então a gente tem que estar atento, no sentido de pedir mais assinaturas, aqueles que não assinaram ainda, não digo no Senado, o Senado parece que está sob controle, pelo menos é o que eu estou vendo, mas na Câmara a gente vai precisar de conseguir aí pelo menos mais 20, 30 assinaturas, para a gente garantir a leitura de amanhã, porque o que vai acontecer, se houver realmente retirada de assinatura, não haverá nem a leitura, e, consequentemente, muito menos a instalação da CPMI. Então, você que votou aí no seu deputado, na sua região, no seu estado, dê uma ligada, manda uma mensagem, pergunta se ele já assinou ou não, se ele vai retirar ou não, porque, de fato, existe essa preocupação com relação a isso. E a gente que está aguardando já há algum tempo, né, nos preocupa muito se não houver, de fato, a leitura e, na sequência, a instalação da CPI, para que a gente possa, de fato, descobrir quem omitiu, quem fez, quem não fez, não é? E cada um responder. Ninguém aqui é contra penalizar ninguém. Todos que praticaram individualmente vão responder por isso, mas não dá para condenar coletivo. Uma condenação coletiva, isso a gente não pode aceitar. E para ter a transparência necessária, porque na justiça é segredo de justiça, ninguém acompanha, ninguém tem acesso. Aqui não, a CPMI e CPI, por mais que seja governista, por mais que tenha a maioria, não é, do governo, há a possibilidade de você apresentar o relatório separado. O senador Rogério Marinho sempre acompanha, o Rodrigo também, mas na Câmara, o PSDB sempre apresentou um relatório de todas as CPIs. E participei disso e sei como é que é. Então, não necessariamente alguém, mas CPI não vale nada, porque não, né, o governo não toma conta, seja ele de esquerda, de direita, não sei o quê, mas na prática nós temos a liberdade, a autonomia
para também fazer o nosso relatório e pedir para incluir ou encaminhar também para os órgãos competentes. Me permite então, uma é parte? transparência que queremos. Pois não, senador? Com a autorização do presidente. Muito obrigado, senador Rodrigo Cunha, cumprimento o senador Rogério Marinho e o senhor, mais uma vez, senador Exalci, pelo belíssimo discurso. Eu só queria, como o senhor tocou num ponto muito sensível, né, que a sociedade está numa expectativa cada vez maior para o dia 18 de abril, que é amanhã, com relação à CPMI mista, que é a sociedade entendeu que é o caminho legítimo para que se possa fazer essa investigação, é o fórum adequado. Por quê? Porque as duas casas foram violentadas, violadas, agredidas, vandalizadas, que foi o Senado e a Câmara. Então, não é correto tirar absolutamente dos deputados federais a possibilidade de investigar o que aconteceu dentro do seu recinto de trabalho. Mas eu queria colocar para o senhor, eu participei de uma CPI que o senhor também foi muito presente. Eu estava como titular daquela CPI da pandemia, e aquilo foi uma vergonha. O brasileiro acompanhou e viu a blindagem que houve dos poderosos, a narrativa que foi feita junto com o consórcio, né? E tudo aquilo que a gente queria investigar, o senhor queria investigar o que estava acontecendo aqui na saúde, com o dinheiro recebido do governo federal, na saúde do GDF, eu querendo investigar no Nordeste brasileiro e no resto do país. E a gente ficou de mãos atadas, porque a maioria governista é isso. E todo brasileiro sabe hoje que o Senado é a maioria do governo. Isso aí não tem mistério para ninguém. Então, eu fico muito preocupado com aquela coisa de dar um doce para uma criança, dar um pirulito, como a gente diz no jargão do futebol, né, dar um traço e tirarem uma CPMI para dar um presente de grego, que é uma CPI, porque aí não vai acontecer nada. Isso é o fato, é a narrativa. E muito pelo contrário. Sabe o que é que pode acontecer? É mais perseguição a quem está sendo perseguido hoje. É aí que está o detalhe, perseguição. Agora, um fato novo, senador Exalci, que eu queria lhe dar essa boa notícia. Por incrível que pareça, mais assinaturas estão chegando. A expectativa era que retirasse a assinatura agora, até agora. São quase 3 horas da tarde. Novas adesões estão acontecendo na Câmara dos Deputados, já são quase 198 por aí, perto de 200. E aqui no Senado Federal já são 37, ou seja, 10 a mais do que o necessário, né? Então, não é possível que aconteça na calada da noite aí, né, uma retirada em massa, seja aqui ou seja na Câmara dos Deputados. Isso vai ser um escândalo nacional que nunca vai ser esquecido pelos brasileiros, porque todo mundo quer a verdade. O que a gente quer é saber quem foi que aconteceu. É como o senhor falou, individualizar quem errou tem que pagar, seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrado, mas o que não pode é, eventualmente, ter pessoas inocentes, né, que vão pagar pelos responsáveis que deixaram quebrar. Segundo a ABIN, informou para o governo federal que o objetivo seria destruir o patrimônio público aqui no Supremo, na Câmara e lá no Palácio do Planalto. E por que o governo não agiu, não fez um bloqueio? Pelo contrário, fez foi dispersar as forças de segurança, a guarda presidencial. Então, é por isso que a gente precisa investigar, para punir os responsáveis por ação ou por omissão. Parabéns pelo seu pronunciamento.